Para você que precisa pensar na redação do Enem do zero, eu vou te dar todas as dicas agora para fazer uma redação do zero, se é que você não sabe nada ou precisa voltar e reaprender sobre a redação do Enem para começar e, ó, filé nota 1000. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay, e o vídeo de hoje é um pouquinho mais desconstruído, é um pouquinho mais desconstruído e descontraído. Por quê? Porque hoje eu quero te ajudar aí a pensar na redação do zero, né? Existe uma estrutura, existe uma lógica, existe um gênero, existe o que fazer que é mais bem visto pelos corretores, aquilo que os corretores gostam de ler na sua redação, e por isso eu preparei esse vídeo que se chama Redação do Zero, pra gente pensar algumas técnicas e algumas coisas que eu sei que o corretor gosta. Porque se vocês não sabem, eu já corrigi redação do Enem, eu dou aula de língua portuguesa, eu dou aula de redação, eu trabalhei com um cursinho, tá? Já trabalhei com aula, trabalho ainda, né? Com aula aqui na internet. Então, eu tenho uma vasta experiência a partir da redação do Enem e quero transmitir isso com vocês. Então, hoje o vídeo é uma pegada diferente, porque é mais um bate-papo nosso do que necessariamente uma aula. Se a gente pensar em redação do Enem e o que você precisa saber, para começar, a gente tem que pensar no gênero para cair na estrutura, porque a estrutura é fundamental. Chay, qual é o gênero da redação do Enem? Bom, dissertativo ou argumentativo. O que isso me diz? Isso me diz que eu preciso argumentar. Porém, o argumentar nunca vai incluir eu falar eu penso que o Brasil tem problemas. Não, eu posso afirmar, o Brasil tem problemas. Ou ver-se que o Brasil tem problemas. Então, quando eu penso texto dissertativo argumentativo, eu penso que eu tenho que me posicionar, eu não posso ficar em cima do muro nunca, em momento algum, jamais, tá? Mas eu também jamais posso usar o eu. Chay, por que eu não posso usar o eu? Porque você está escrevendo um texto dissertativo, argumentativo, que ele exprime opinião, porém ele não é pessoal, tá? Você está escrevendo algo. Bom, aí a gente entra na estrutura, porque de fato a estrutura ela é fundamental. E o seu corretor, e eu que já fui corretora, posso te dizer que a gente cobra. E a gente quer algumas coisas pré-feitas, né? Tem gente que defende que não podemos ter estruturas pré-prontas ou não podemos ter argumentos pré-prontos. Nós temos que ter. É fundamental, tá? Bom, se a gente pensar na estrutura da redação, a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que deve ser dividida em 4 parágrafos. Chay, 4 parágrafos? Sim. Ah, mas tem gente que fala que pode fazer 3, tem gente que fala que pode fazer 5. Cara, escuta o que eu tô te dizendo. Fica em 4 parágrafos. Um de introdução, argumento 1, argumento 2 e conclusão. Que seria nada mais, nada menos que a introdução, onde você vai expor a sua tese. Bom, Chay, eu posso partir do pressuposto que o meu corretor já sabe o tema, então eu vou falando sobre o tema? Não, você tem que expor o seu tema. Você tem que partir do pressuposto que o seu corretor não sabe o tema, porque é assim que ele vai analisar. Quando você pega um texto, é como se você não soubesse do que ele se trata. Ah, mas ele tem que saber para poder saber se não fugir do tema. É claro que ele sabe. Só que ele vai analisar o seu texto como se ele não soubesse para ver se você expôs. Então, isso é uma técnica, tá? Já começa por aí. Você vai ter que expor o seu tema. E o corretor vai passar o olho lá, procurando, tá? Na sua introdução, a sua tese, que é necessariamente a sua opinião. Então, o que eu diria para começar a estrutura básica da introdução? Você tem que fazer uma ligação de algo que está acontecendo no mundo. Aí você pode usar uma série, você pode usar um fato histórico, você pode usar um filme, você pode usar um acontecimento do momento no Brasil, você pode usar uma reportagem, você pode usar alguma coisa para abrir a sua redação, certo? Então, você abre a sua redação com algum acontecimento que se liga com o assunto, e aí você fala sobre isso e vem com a sua tese, que é a sua opinião, tá? Então, você falou sobre o assunto e você traz a sua tese. Isso é obrigatório. Tem como fugir? Não, não tem como fugir. Você é obrigada a colocar um fato histórico. Aí, você pode olhar aqui embaixo, eu vou deixar pra vocês algumas alusões históricas. E vou deixar também pra vocês aqui como fazer a introdução perfeita, sem defeitos. Tem aqui embaixo no vídeo pra vocês, tá? Que é um vídeo mais completo, falando só sobre a introdução. E um vídeo mais completo, falando também só sobre argumentos, alusões históricas. Mas é obrigatório, Chay? É obrigatório, não tem como fugir. Beleza? Beleza. Bom, então agora eu vou lá para os meus argumentos. Já sei que eu não posso usar o eu, já sei que eu tenho um fato histórico. E já sei também que eu tenho que ter tido uma opinião, tá? Porque você lê um assunto, digamos que tá falando sobre violência doméstica.
você vai ser contra a violência doméstica, obviamente. E aí, mas você não vai ser contra sozinho. Você tem que mostrar o que acontece no mundo para que aquilo seja errado. Então, você pode falar sobre direitos humanos, né? Você tem que pensar nas argumentações como assim, você não é o único no mundo que pensa aquilo, ou você pensa aquilo porque fatos mundiais te levam a entender. Sejam direitos humanos, seja o justo e o injusto, seja a igualdade entre as pessoas, tá? Seja o acesso a todo mundo, a possibilidade de acesso, e aí entre os direitos iguais, né? Desigualdade social, enfim, você tem que pensar que esse seu pensamento, ele não é sozinho, ele acontece porque mais pessoas no mundo também pensam assim, ou porque fatos te levam a pensar assim, porque você nunca está sozinho no mundo. Então, bom, beleza. Dissertativo argumentativo, ó, vamos juntando. Dissertativo argumentativo, tenho que argumentar, não posso ficar em cima do muro, não posso utilizar o eu. Ok. Caí na introdução. Entrei com uma alusão histórica, dei opinião velada e coloquei a minha tese, que é sobre o que eu vou falar. Beleza. Agora, para provar essa minha tese, eu entro no desenvolvimento, que são os parágrafos de argumentação, parágrafo 1 e parágrafo 2. Eu sempre delimito pensando que parágrafo 1 tem que ter o seu tópico frasal, e aí eu acho o meu argumento e discorro sobre ele. O 2 é a mesma coisa, acho o meu argumento, discorro sobre ele. Vou deixar aqui para vocês, para depois desse vídeo, também um videozinho só sobre desenvolvimento. Pensa assim, eu vejo o todo, entendo o todo do zero, depois é que eu caio em cada uma das partes, tá? Então, vou lá, parágrafo 1, parágrafo 2 de desenvolvimento. Eu tenho que ter pelo menos um assunto em cada um. Você volta lá para a sua estrutura da redação e pensa que você já fez um salpicado lá, uma chuva de ideias, um brainstorm de várias coisas que você sabe sobre aquele assunto, certo? Bom, e aí agora, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Qual é a estrutura básica da conclusão, Chay? Se você tem um problema na sua introdução, como eu sempre falo que você tem problema na introdução, porque o tema do Enem, ele é um problema. Se ele não fosse um problema, ele não seria um tema do Enem, porque nós buscamos hoje soft skill de alunos, de pessoas que saibam resolver problemas, né? Se eu tenho um estudante que vai entrar numa faculdade para abrir uma startup, para abrir uma empresa, para ser gestor, para ser controlador, para ser médico, para ser enfermeiro, tudo isso faz o quê para alguém? Resolve problemas. Então, eu tenho que já ver essa habilidade lá no estudante na hora de resolver o problema social, né? Porque mandar para a faculdade alguém que não sabe resolver problemas, meu amor, você vai estar em 2030 fazendo o que da sua vida? Porque a vida é resolver problemas dos outros e fazer faculdade é nada mais, nada menos que resolver problemas alheios. Um médico faz medicina para resolver problemas de saúde, né? Uma professora aqui que vos fala faz português, língua portuguesa, para resolver a sua aprovação numa prova. O engenheiro faz engenharia civil, por exemplo, para resolver problemas na construção, tá? Isso rasamente o que eu tô falando, né? Mas tudo é para resolução de problemas. Então, se você não consegue resolver problemas, você não está preparado para entrar numa faculdade, porque lá você não vai aprender a resolver problemas, você vai aprender coisas técnicas. Resolver problemas vem muito do seu soft skill. Procurem essa palavra depois, porque é algo que vem de dentro. É como se fosse o seu talento, tá? E aí eu caio na minha conclusão. O que eu vou fazer lá na minha conclusão, Chay? Bom, eu vou resolver o problema que eu tenho lá acima, vou resolver o problema sem ferir os direitos humanos, sem matar ninguém, sem desejar mal para as pessoas. Eu tô falando isso porque sempre tem alguém que vai lá e estraga a redação querendo matar o amiguinho, tá? Errado, não dá. Sem violência, sem morte, sempre respeitando os direitos humanos, né? Essa é a questão basicona lá, que é o quê? Seguir, né, a estrutura. Chay, mas se eu não consigo resolver todo o problema, e como que eu resolvo esse problema afinal? Bom, você vai sempre ter que pensar que você tem que ter um agente, que é quem vai fazer aquilo. Você tem que ter a ação, porque algo vai precisar acontecer. Você tem que ter uma finalidade, por que aquilo está acontecendo, né? Por que você quer que aquilo aconteça? O modo, o meio como aquilo vai acontecer, tá? Porque de alguma maneira aquilo tem que acontecer. Não é só você falar que algo tem que acontecer, mas de que modo aquilo vai acontecer?
E por fim, você também tem que dar um detalhamento, né? Então, bom, são 5 pontos para você pensar quem vai fazer, o que vai ser feito, por que vai ser feito, como vai ser feito, né? E os detalhes disso, tá? Também tem um vídeo aqui para vocês somente sobre a conclusão, para trinchar tudo aí com mais clareza. E essa é a estrutura perfeita, a estrutura que o corretor quer ver na sua redação. O corretor, assim como eu já fui e falo pra vocês, nós somos treinados para corrigir a redação. A gente tem, gente, de 3 a 4 minutos para corrigir uma redação. Então a gente quer bater o olho, achar todas as estruturas, achar os conectivos, achar os pontos de contato, achar a tese, achar o argumento, detalhar um ou outro erro, português, erro de ortografia, que a gente não dá tanto ênfase para isso, achar a solução do problema, entender o quem, o porquê, qual é a sua opinião, qual é o seu posicionamento, né? Vocês estragam tudo quando vocês não colocam um posicionamento no meio da sua redação. E aí a gente tanto fica procurando aquilo, a gente não tem tempo, e aí a gente toca a ficha e aí deixa a sua redação lá com uma nota que não é muito boa. Por quê? Porque faltou chamar também a atenção do corretor. E quanto melhor vocês conseguirem fazer dentro dessa estrutura, por lógica, melhor vai ser a sua nota, porque, como eu disse, nós queremos olhar a sua correção e bater tudo que é necessário para pontuar, tá? Então a gente procura. A questão é, se eu estou procurando, você precisa me entregar isso, e muitos estudantes não entregam isso para os corretores. E aí sim a sua nota tende a baixar. Eu vou deixar, como eu falei, vários vídeos aqui para vocês sobre cada um dos pontos, dando mais detalhes. É muito importante que vocês vejam, acessem, tá? Se tiver alguma dúvida ainda, manda aqui pra mim. Não esquece de deixar o seu like, curtir. Me segue lá no Instagram, que é o @professora Tiane Farias. TikTok também, várias diquinhas de português. Parceira de vários cursinhos aí, várias páginas de correção, de redação, de aula de português. Então, quero encontrar vocês na faculdade resolvendo muitos problemas, tá bom? Beijo, bons estudos!